Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando EBD, voltamos com a lição da Betel Dominical. Hoje, lição de número 4, essa lição vai ser ministrada no dia 28 de julho de 2024 e nós temos o tema desta lição, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Vocês podem notar aqui, hoje com o uso do quadro de giz, com alguns destaques que nós teremos dentro desta lição para melhor compreendermos o tema e também a lição propriamente dita, desejada pelo nosso escritor, pelo escritor da lição, para o nosso conhecimento e crescimento. Então nós vamos falar sobre conhecimento e crescimento, desenvolvimento, e falar sobre alguns termos que eu acho interessante que nós venhamos destacar para a melhor compreensão da lição. E você tem aqui ao meu redor, algumas, vamos dizer assim, qualificações para nós entendermos. Lá no topo do nosso cronograma você tem a palavra igreja. À minha direita você tem a igreja como organismo e a igreja como organização. Então se faz necessário que nós compreendamos alguns termos para que a lição propriamente dita ela se torne mais clara. Não há por que se preocupar, não há por que se assustar, vamos dizer, com temas, com extensões do tema, o tamanho do tema. É só nós entendermos qual é a ideia central e partirmos dela e entendermos o seu ensino. Então, o tema, ele diz a relevância, e nós já sabemos que a relevância tem mais, vamos dizer, a grosso modo, a importância de pertencer, quer dizer, de estar inserido dentro daquilo que a lição vai propor. Pertencer e ser membro. Nós vamos aprender, nós vamos tentar entender o que é ser membro de um organismo e ser membro de uma organização. E englobarmos na nossa conclusão as duas lições, os dois termos especificamente falando. Então vamos lá. Pertencer e ser membro de uma igreja local. O interessante é que o escritor ele já destaca qual a visão primordial da sua lição. Ele coloca a igreja local. Obviamente, quando vemos a palavra, o escrito igreja local, nós já entendemos como uma organização. Mas vamos explicar assim mesmo, vamos tentar entender mesmo assim os dois termos para que a gente, no futuro próximo a gente consiga se localizar, explicar, compreender para poder também explicar, ensinar, transmitir a palavra dentro do seu contexto, as palavras dentro dos seus contextos de lição para as nossas vidas. Então vamos ali. Eu coloquei, para iniciarmos, nós diferenciarmos aqui a igreja como organismo e como organização. Quando olhamos para a palavra igreja, nós temos que entender isso. A igreja é tanto um organismo, e como organismo, ela é um organismo vivo. Como organismo vivo, ela se desenvolve e como se nos apresenta a sua vida, a sua existência e o seu desenvolvimento através dos seus frutos. A igreja como organização, propriamente dita, uma organização que tem suas diretrizes, a sua direção, o seu credo, a sua cadeia de comando, vamos dizer assim, ela se apresenta como organização. Ela tem que ser atuante, enquanto nós vemos o organismo, ele é vivo, e a igreja viva, ela é atuante. Como que nós conhecemos que a igreja é atuante? Através do seu crescimento. Nós vemos aqui desenvolvimento, e a igreja como organização, ela cresce. Como que nós entendemos ou vemos o crescimento da igreja como organização? Através de novos conversos, novos convertidos,
novos membros, como nós veremos na lição, que iam sendo acrescidos, acrescentados à igreja, aqueles que iam crendo na mensagem pregada pelos apóstolos, na mensagem pregada pelos apóstolos. Então, diferenciando igreja como organismo e como organização. Nós vamos ver, então, o que é ser membro tanto de uma quanto de outra, sendo a mesma, vamos dizer assim, quase que a mesma coisa, Então, nós temos também aqui o texto áureo. O texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo de número 47. Está escrito assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, nós vemos aqui os novos convertidos iam acrescidos à igreja como organização. Então, nós temos, por isso, o destaque no tema da lição igreja local. Pertencer e ser membro de uma igreja local. Quando falamos de igreja local, falamos, então, da organização, falamos da sua atuação, tanto na esfera social, quanto na esfera, em todos os âmbitos de uma sociedade, vamos dizer assim. Nós falamos também do seu crescimento, e o seu crescimento se dá através de novos convertidos. E os novos convertidos se dá também através do quê? Da atuação da igreja como sal da terra e luz do mundo. Vamos entendendo assim. A verdade aplicada na lição também ela nos traz uma verdade. Cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Veja bem, como eu disse, crescimento, desenvolvimento, crescimento. Porém, para que haja um crescimento ou um desenvolvimento sadio, se faz necessário que os membros do corpo de Cristo encontrem alguns elementos, e estes elementos para o seu crescimento, para a sua saúde espiritual, para a sua saúde também emocional, para a sua fé, ele vai encontrar o quê? Onde? Na vida comunitária. Falamos da igreja como organização. Ele tem que pertencer, ele tem que estar inserido, ele tem que pertencer e ser membro de uma igreja. Assim como quando todo organismo vivo, para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele produza frutos, é necessário que ele encontre o quê? Que ele encontre o necessário para a sua sobrevivência. Quando olhamos para uma planta, quando olhamos para uma semente, nós vemos que ela precisa do quê? Primeiro, ela precisa da boa qualidade do solo. Não adianta, quando nós vemos a parábola do semeador, a mesma semente, vamos dizer, é o mesmo... são tiradas todas do mesmo saco, vamos dizer assim, mas são lançadas em 4 tipos de solos diferentes. Tanto é que nenhum os 3 primeiros não trazem o crescimento, ou alguns até brotam, mas não tem a resistência, não tem vida, não tem saúde, vamos assim dizer. E essas sementes são perdidas. Somente a que cai em boa terra, e depois vem, obviamente, a explicação pessoal ou espiritual desta parábola, é que a semente consegue produzir a 30%, 60% e a 100%. Então, vejam bem, é necessário uma boa qualidade de solo, ou um solo de boa qualidade, porque ainda que ela cresça e desenvolva, se o solo não tem os elementos necessários na sua vamos dizer assim, quantidade necessária também, os alimentos, o que é extraído do solo para a semente, ela pode até crescer e produzir, mas não vai ser uma produção de boa qualidade ou uma grande produção, uma grande colheita. Então, primeiro, ele tem que ter uma qualidade boa no solo. Segundo, tem que ter quantidade de luz e de calor, e isso é produzido pelo sol. Obviamente que a luz e o calor insuficiente a semente não vai produzir, ou em excesso vai matar a semente. Nós conhecemos também, tanto nas enchentes, nas grandes enchentes,
quanto nas grandes estiagens, vamos dizer assim, as produções elas são diminuídas e até não existem, porque tanto houve excesso de um quanto excesso do outro. E aqui nós falamos de luz e calor produzidos pelo Sol. E já adiantei também que a quantidade de água ela tem que ser, ou a quantidade da água, ou das chuvas, ou da irrigação, ou do que quer que seja, ela tem que ser também a quantidade certa, e a qualidade também da água tem que ser uma água de qualidade ela boa, razoável para que a colheita ela produza. Então, os organismos vivos, eles dependem, vamos dizer, basicamente desses três elementos: solo, sol e água, e obviamente a semente ela é boa, sendo boa, e nós vamos ver como organização nós trabalhamos com a melhor semente que pode se encontrar, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, olhando para esse prisma, e nós vemos que o crente, o novo convertido, o novo converso, o discípulo, o crente ou na sua maturidade também, ele necessita de desenvolvimento e de amadurecimento. Porém, esse desenvolvimento e amadurecimento, ele vem a quê? Com o quê? Com uma qualidade, ou ele encontra essa vivência, esta qualidade dos elementos necessários para crescimento e amadurecimento numa vida comunitária, quer dizer, pertencendo e sendo membro de uma igreja local, tá bem? Que nós também chamamos de denominação, pertencendo a uma denominação. Porém, obviamente, quando nós falamos de igreja local, nós não citamos placas de igreja, denominações, porém há uma indicação, vamos dizer assim, que nós devemos procurar as denominações que nos deixam mais próximos de Deus e de sua palavra, aquelas que são conhecidas por sua organização baseada em que? Nas Sagradas Escrituras, mantendo sadia a doutrina, mantendo sadio o ensino, mantendo sadio os seus membros através do quê? Da aplicação da palavra de Deus. Porém, nós conhecemos muitas denominações históricas de excelente qualidade, de caráter e também de estima pelas doutrinas das Sagradas Escrituras, e obviamente, Deus tocará em seu coração, Deus tocará em sua vida, para que você procure servir a Deus, não numa igreja que te agrade, ou mais próxima da tua casa, ou que não despende-se de sua parte, ou um trabalho mais excessivo para chegar até lá, para congregar. Não, você não vai se preocupar com isso, mas você vai se preocupar se, como organismo, ela te fornece os elementos necessários para que você cresça no corpo, vamos dizer assim, espiritual de Cristo, cuja Cristo é a cabeça, ou a igreja como organização, se na sua organização também é prezado por semente de boa qualidade, como eu já disse, e também dentro do seu escopo, vamos dizer assim, diretório, da sua direção, ela seja também sejam homens, mulheres baseadas nas Sagradas Escrituras e também amantes e fiéis também da palavra de Deus, tá bom? Então nós temos aí já no começo uma grande lição para a nossa vida. E nós temos também os objetivos da lição, que é salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo. Isso você vai ser membro tanto do organismo quanto da organização. Tem que haver esta preocupação. Outro objetivo é explicar o compromisso do membro da igreja. Lógico que você tem compromissos aqui na questão da organização. A vida cristã ela não é só feita de, vamos dizer assim, de privilégios, né, de direitos, mas também nós vamos ver no decorrer da lição que você tem obrigações ou deveres a cumprir como membro da igreja local ou membro do corpo de Cristo como organismo. E expor o papel da membresia na igreja, na sociedade. Aqui nós já falamos também tanto de uma distinção quanto da outra. Quer dizer, nós não podemos fazer parte de uma sociedade ou influenciar uma sociedade se nós não tivermos na nossa vida esta ideia bem salientada
de que nós fazemos parte de um corpo, tanto um corpo físico, visual, visível, como também de um corpo místico, que é a igreja, que vai morar no céu como organismo, e a cabeça é Cristo, né? Então, o corpo ele é constituído de quantas partes? Cabeça, tronco e membros, né? Nós temos aqui cabeça, tronco, membros inferiores, superiores e membros inferiores, e os membros e também os membros internos, vamos dizer assim, né? Os nossos sistemas que estão por dentro do nosso corpo. Quando olhamos também para a Igreja de Cristo, nós vemos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo, e nós, cada um de nós, temos a nossa parte como membros do corpo de Cristo. E como membros da igreja local, também temos as nossas funções, as nossas tarefas, as nossas obrigações e também direitos. Porém, nós não podemos nos esquecer de que a vida espiritual ela não é só feita de direitos, mas também de deveres. E isso não somente como organismo, mas como organização nós também temos deveres a cumprir, tanto para com a igreja local quanto para a sociedade. No organismo, tanto para com Cristo como para a sociedade. Então, nós vamos distinguir, trabalhando, representando igreja, Cristo, a sociedade. Quando nós nos expomos, quando nós estamos vivendo na sociedade, nós representamos tanto Cristo, somos embaixadores de Cristo, como somos representantes também das denominações da qual nós fazemos parte. E isso deve nos preocupar grandemente. Tá bem? Então, vamos lá mais adiante. Na introdução, nós vemos aqui que o escritor ele diz que a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, cada membro cuidando um do outro conforme a palavra de Deus para a glória de Cristo. Então, eu separei esta parte para que nós continuemos dentro dessa introdução, seguindo esta linha de pensamento. Veja, quando nós congregamos, nós manifestamos os dons, as dádivas, não somente os dons espirituais, mas os dons que nos é dado. Nós temos dons de ensino, nós temos os dons, o dom da caridade, o dom do amor, o dom, não somente os dons espirituais, mas Deus também nos capacitou de graça para contribuirmos para a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer, contribuirmos uns com os outros para crescimento, para desenvolvimento e para amadurecimento da igreja, do corpo de Cristo na face da terra. Conforme o que? Obviamente que toda a nossa conformidade se dará através da palavra de Deus. Não há nada que nos apresente um modelo de conformidade, como o apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo. Veja, fora da palavra de Deus, obviamente, serão o quê? Os nossos exemplos, a nossa moral, a nossa ética, a nossa conduta como membro do organismo e como membro da organização, o nosso caráter, a nossa índole, a nossa moral, aquilo que nós temos aprendido com Deus e com os santos homens e mulheres que serviram a Deus no passado, no presente, nós temos aprendido com todos eles e nós vamos nos apresentar. E isto conforme o que é que dita, qual é o nosso livro de regra de fé e de prática. É a palavra de Deus, são as sagradas escrituras, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo. E ele diz também que nós não devemos nos conformar com este mundo, quer dizer, os padrões que regem o mundo, o mundanismo, o pensamento secular, a cosmovisão secular, ela não deve servir de base ou de exemplo para que nós nos portemos, nos comportemos, para que a gente não se conduza conforme os padrões mundanos, mas conforme a palavra de Deus. No tópico de número 1, membro da igreja, identidade do cristão. Veja, como nos tornamos membros do corpo de Cristo? Ou qual é a identificação, a identidade do cristão?
o escritor começa dizendo assim: mediante seu sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu a igreja compostas por todos os salvos. Vejam bem, então a única forma de nós entrarmos, de nós começarmos a fazer parte da igreja, desta membresia, de nós estarmos inseridos no contexto igreja, agora eu vou dizer tanto organismo como organização, ela tem o seu início no sacrifício vicário substitutivo, na morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. O que comprou o nosso ingresso à igreja foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Fomos feitos, a Bíblia diz que nós somos feituras dele. Obviamente, aquela separação ela foi tirada, o véu foi rasgado no momento da morte de Cristo, quando Cristo nos substitui. Quer dizer que aquela morte não era dele, era minha, e a vida que eu vivo não é minha, é dele. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele nos ensina: estou crucificado com Cristo, mas vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na fé, eu vivo, na carne eu vivo também na fé do Filho de Deus. Então, a vida que nós temos não era nossa, porque nós estávamos destinados à morte. Porém, Cristo tomou o nosso lugar, por isto vicário, substitutivo. Cristo tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, para que nós fôssemos salvos e vivêssemos a vida plena em Cristo Jesus através do seu Espírito Santo. Então, como nós nos tornamos membros da igreja como organismo, como corpo de Cristo, através da morte vicária de Cristo. O seu sangue pagou a nossa entrada, o seu sangue nos comprou, nos lavou, nos remiu. O sangue de Jesus Cristo nos lavou, como disse João na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo de número 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão. Veja, nós falamos da palavra comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, Jesus Cristo, através da nossa purificação, da nossa remissão, do nosso resgate, através do seu sangue, nos coloca agora dentro, então, nos torna membros de seu corpo, tanto o seu corpo como organismo, como o seu corpo também aqui na terra, como nós conhecemos e chamamos de igreja. E, no caso, igreja local. Vamos mais adiante. Dando continuidade, as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. Então, veja que coisa interessante. A primeira coisa que nós vemos dentro também desta membresia é que, através da conversão, o que é conversão? O que é convergir? Não é você dar uma volta de 360 graus, porque você vai ficar girando e girando no mesmo lugar. Porém, quando ele fala de conversão, ele diz: nós estamos num pensamento, numa direção, e quando Cristo entra na nossa vida e nos convence do pecado, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça, muda também a nossa direção. E isso em todos os sentidos, né? Não tem aquela ideia de Jesus Cristo mudar só querer o coração. Não, ele vai mudar toda a nossa vida, ele vai converter toda a nossa vida. O Espírito Santo nos convence e nós somos convertidos, quer dizer, é uma mudança total. Paulo vai ensinar aos coríntios desta maneira que quem está em Cristo Jesus é nova criatura, não pode ser recalchutada, não pode ser meia sola, não pode ser meia boca, é um crente completo, transformado, a pessoa que permite que o Espírito Santo trabalhe na totalidade da sua vida, tanto espírito, quanto alma, quanto corpo, são guardados irrepreensíveis, como também o apóstolo Paulo prega a igreja de Tessalônica. Ele vai ensinar isto, que a conversão, que a mudança vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O homem exterior, ele vai representar o homem interior. Por isso que um coração alegre aformoseia o rosto. Não é o rosto que alegra, um rosto formoso que alegra o coração. Não, é o coração alegre que aformoseia o rosto.
Não é a boca falando que enche o coração, mas a boca fala do que o coração está cheio. Veja que tudo parte de dentro para fora, a conversão da mesma maneira. E o escritor, na lição de número 4, ele nos lembra que após as pessoas se converterem, automaticamente o desejo de fazer parte da comunidade. No começo, a igreja era chamada de caminho e depois são chamados de cristãos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos entender essas coisas, que há o desejo. Quando há conversão genuína, verdadeira, um dos desejos na vida do novo convertido, do cristão, é o quê? Fazer parte da organização de uma igreja local, aquela que vai, como eu disse, não procurar aquela que se adapte aos meus gostos, mas eu, a partir do momento em que eu escolhi, o Senhor me conduzir a um local, a uma organização, eu vou ter que agir ou viver conforme o seu credo, as suas ordenanças, as suas diretrizes e estar ali em conformidade. Fora isso, não passa de caso de rebelião, de insubordinação e alguns termos que nós podemos usar. Então, vejam bem. Então, o escritor diz que as pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja. Veja que, automaticamente, ao se converterem, eles eram conduzidos à vida comunitária. Eles não faziam apenas parte do corpo místico de Cristo, vamos dizer aqui, como organismo, mas também de uma organização. Os cristãos se ajuntavam todos no mesmo lugar. Você vai ver isto no capítulo 2 de Atos. Depois da efusão, do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, você vai ver que eles passam a viver uma vida comunitária e uma vida de doação, de cooperação, de ajuda, de manutenção. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Um ajudando, um contribuindo com o outro. Vamos mais adiante, no tópico de ainda o subtópico 1.2, o subtópico diz a relevância da expressão. O que é a expressão? De expressar a fé. E aqui não é somente expressar na questão de falar, mas na demonstração. Na demonstração, como nós demonstramos a nossa fé. O escritor aqui, eu separei algumas observações do escritor, ele coloca: ser membro de igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Não somos ensinados que a vida cristã envolve somente crer, envolve também participar. Então, como eu vou expressar a minha fé, manifestar a minha fé, demonstrar a minha fé? É participando, expressando a minha fé através da participação, não somente da crença, mas que a minha crença, que os meus sentimentos, eles converjam a obras, vamos dizer assim. Relembrando sempre, o cristão salvo, ele não faz obras, ele não pratica obras, ele não expressa a sua fé através de sua participação dentro da organização, não para ser salvo, mas porque ele é salvo. E todo salvo, além de ele sentir o desejo de fazer parte da comunidade, de estar próximo dos seus irmãos, ele vai fazer o quê? Ele quer não somente estar junto, mas participar, cooperar, ajudar, se apresentar para o trabalho. Então veja a relevância de expressar a fé. Como nós expressamos a fé, ele diz aqui, fazendo parte da membresia da igreja. E agora nós estamos falando de organização. Pertencemos a uma organização, uma denominação sadia, doutrinária, de uma organização que expressa a sua fé mediante, vou repetir muitas vezes isso, mediante a sua crença e fé na suficiência tanto de Cristo e também na suficiência da inspiração das Sagradas Escrituras. Toda a Escritura divinamente inspirada, o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo ou lembrou ao seu filho na fé, o seu discípulo e agora pastor Timóteo, a qual ele colocou para conduzir a um trabalho em um determinado lugar. Tá? Que também agora não vem ao caso para que não nos estendemos, não nos delonguemos demais. Então veja, qual é a relevância, a importância de expressar a fé, que está fazendo parte da organização, é participando, se envolvendo.
Veja, e também no ponto 1 e 3, não somente participando, mas se comprometendo, né? Veja bem, aqui há uma frase que eu achei interessante, que o escritor tem toda ela é interessante, mas eu destaquei isso aqui. O cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Por que nós vemos isso? Nós vemos esta expressão ela sendo melhor entendida quando nós vamos nos lembrar de esportes. Pronto. Como que a pessoa demonstra que ele faz, que ele derrota toda a sua torcida, a sua alegria a uma agremiação? Bom, futebol, fazendo parte de uma torcida. E como que ele faz isso? Ele expressa através da sua torcida, vestindo a camisa, chegam a chamar de manto dos seus times, e fazendo isto, indo a estádios. Veja, indo a estádios, então o cristão tem que ir para a igreja. E o torcedor, ele expressa o seu carinho, o seu amor, ele diz aqui, o seu comprometimento com o seu clube de coração, fazendo o quê? Tudo isto. Ele torce, ele veste a camisa, ele vai para o estádio. O comprometimento do cristão, qual é? Com a sua igreja. Fazendo o quê? Ele não é meramente vestir uma camisa escrito Jesus, um boné, não. Mas ele vai demonstrar o seu comprometimento, vamos dizer assim, figuradamente, vestindo a camisa, figuradamente, indo ao estádio, quer dizer, ele precisa frequentar a igreja, ele tem que fazer parte de um grupo específico de seguidores. Veja que você não pode torcer para um time e entrar no meio da torcida rival. Vai dar problema. Eu vou te adiantando. Vai dar problema. No nosso caso, não chega a um extremo desse. Porém, você tem que estar dentro da sua, vamos dizer assim, da sua tribo, daquela denominação que se Deus te indicou, te conduziu e você aceitou, então você tem que estar comprometido com aquela denominação, com aquela igreja, estar engajado e para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Eu acho que como organismo nós precisamos ter comprometimento com quem? Com Cristo e a sua palavra. E trazendo para cá nós vamos ter com Cristo a palavra e a denominação que nós seguimos, que nós servimos, que nós optamos em estar fazendo parte de sua membresia. Então o comprometimento aqui é uma sujeição, mas não como as pessoas têm o entendimento radical de suja. Você tem que se sujeitar. É o que eu estou dizendo. Você precisa obedecer. Né? O que é, como diz o mundo lá fora, o que é combinado não sai caro. Então, a partir do momento em que você aceitou determinadas coisas e você voluntariamente você se manifesta contra, você começa Olha, o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse que um reino não pode subsistir se ele estiver dividido. E, obviamente, que cada denominação, seus membros, ele deve, vamos dizer assim, né, pactuar. Ele tem que ter uma relação de amor com as doutrinas, com os costumes, tanto costumes primários, como a doutrina primária, a doutrina secundária, que nós chamamos de costumes. A pessoa tem que estar, vamos dizer assim, tanto a par, e se está a par e aceitou, viver desta maneira, viver da maneira como que se vive naquela denominação. Fora isto, se você não pode, você não quer, você não deve participar. Se você não vai participar do jeito que deve participar, você também não deve fazer as chamadas panelas. Vamos mais ou menos isso, né? Difícil. Eu estou tentando achar palavras agradáveis, mas chega uma hora que o nosso vocabulário... Então, aqueles que simplesmente eles começam a fazer panelas e isto e aquilo, tentar mudar as coisas aí no grito, e não é assim que funciona, tá bom? Ponto de número 2, então eu ensinei que Jesus estabeleceu que é a igreja para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar
o Evangelho. Lembra no início, somos representantes e embaixadores de Cristo na terra e também somos representantes das nossas denominações. Desta maneira, precisamos nos comportar, o nosso modo de vida tem que glorificar a Deus e honrar também as nossas denominações, por assim dizer. E automaticamente honramos os nossos irmãos, né? Não trazemos aí nenhuma pecha, nenhum tipo de ataque aos nossos irmãos, tendo em vista que nunca é o irmão fulano de tal, é sempre os crentes, nunca é o obreiro fulano de tal, são os pastores. Veja que a mancha nunca cai num só, sempre respinga em todo, vamos dizer assim, em todo mundo. E Paulo diz, não é porventura por vossa causa que o bom nome de Cristo é vituperado, quer dizer, ele é zombado, envergonhado e escarnecido, por causa do quê? Justamente por causa dos nossos maus exemplos, a nossa má conduta, a nossa conduta prática, às vezes, anticristãs, vamos dizer assim, nós mesmos damos, vamos dizer assim, munição para as pessoas atacarem a nossa fé. Muitas vezes nós mesmos, eu digo nós, porque faço isso, fiz isso, faço e com certeza vou fazer, não estamos isentos de errar, de pecar. Porém, se nós estivermos realmente inseridos no corpo, tanto organismo como organização, dentro de uma doutrina, de um temor, de um crescimento, de um amadurecimento, esta questão será um pouco mais difícil de acontecer na nossa vida. Tá bem? Ponto de número 2, tópico de número 2, membro da igreja. Ser membro da igreja, veja, membros, quer dizer, você fazer parte da igreja, você fazer parte tanto da igreja invisível quanto da igreja visível, da organização visível, da organização e do organismo, significa estar debaixo de bênção, ou ter uma determinada bênção que ele coloca, que o escritor coloca aqui. Veja, Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria a sua igreja sobre si mesmo, quer dizer, sobre Cristo. E nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo de número 18. Todos aqueles que fazem parte da igreja e se tornam um corpo estão debaixo desta bênção. Qual bênção? Veja, aqui nós vemos uma proteção, nós vemos uma bênção, uma guarda, uma vigilância da parte de Cristo. Ele declara ao apóstolo, ele diz assim, e sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, tu és pedra, tu és cefas, fragmento de pedra, e sobre esta rocha, qual rocha? A declaração de Pedro, de que Cristo é o Filho de Deus. Então, sobre esta eu edificarei sobre mim, sobre esta declaração, como sendo Deus, Filho, eu vou edificar a igreja sobre mim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, ser membro da igreja, veja, atuante e participante de uma igreja, um membro vivo, nós temos que chamar a atenção para isso, é estar debaixo desta bênção. Qual bênção? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, quer dizer, contra nós, contra os membros do corpo de Cristo. Não, o inferno vai tentar, o diabo vai tentar, o mundo vai tentar, a carne vai tentar, os nossos três maiores inimigos tentarão contra nós, o diabo, o mundo e a carne. Dos três, o pior é a carne, quer dizer, o meu pior inimigo se chama eu. O meu pior inimigo se chama eu. Porém, as portas do inferno não prevalecerão. Nem o egoísmo, nem o eu, nem o mundo e nem o diabo, ele prevalecerá contra a vida da nova criatura que agora faz parte, que está sob a bênção, sob a proteção de Cristo Jesus na nossa vida. Tá bom? Esta é a introdução do ponto de número 2, o subtópico 2.1, a igreja é defendida por Cristo, e nós subentendemos claramente que perseguir a igreja, veja, se nós somos protegidos por Cristo,
ser perseguida, quando a igreja é perseguida, nós entendemos claramente que o escritor colocou subentende-se, mas nós entendemos claramente, subentendemos também que perseguir a igreja não é perseguir a igreja, é perseguir a cabeça da igreja, é perseguir o dono da igreja. E quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos esta declaração quando o Senhor aparece a Saulo e diz a ele: por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Veja que nessa expressão Saulo já entende. Ele não pergunta quem é que está falando comigo. Ele diz: quem és, Senhor? Porque agora ele está no chão, ele está prostrado. Paulo agora já não é mais o centurião. Saulo já não é mais o centurião. Saulo agora é um homem que está debaixo da poderosa mão de Deus. Ele diz: quem és, Senhor? Ele não deu o nome de um caminho, ou da igreja, ou de uma denominação. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, perseguir a igreja, irmãos, quando nós entendemos, que maravilha, que maravilha. O crente, ele deve ser precavido, sim, mas medo nunca. Temer é respeitar. Ter medo é se acovardar muitas vezes. E nós devemos nos lembrar que quando Cristo vai ter com Saulo no caminho de Damasco, ele diz: você está me perseguindo. Você não está indo com carta para prender, para manietar, nem para tirar a vida daqueles cristãos, daqueles meus seguidores. Você está me perseguindo. É uma lição valiosíssimo. Isso faz com que nós enfrentemos, confrontemos os nossos medos, os nossos receios, as nossas ansiedades, confiando plenamente em quê? Porque estamos debaixo desta bênção. Qual é a bênção? A defesa e a guarda que Cristo apresenta a cada um de nós. O escritor também coloca aqui que a vitalidade da cabeça alcança todos os membros. Quer dizer, mente sã. Há um provérbio, um dito, uma lição, que mente sã, corpo sã. Quem é a cabeça? Veja que quando falamos de cabeça, não estamos falando dessa caixa craniana. Estamos falando da massa encefálica, que é o cérebro que comanda todas as coisas, que comanda tudo, as reações, os sentimentos, tudo passa pelo cérebro primeiro, para que ele vai identificar, ele vai saber e transmitir a mensagem correta, seja de alegria, seja de lágrimas, seja de dor, seja de contentamento, qualquer de preocupação, ela é transmitida pelo cérebro, pela cabeça. Chamamos da cabeça, né? Mas sabemos que não estamos falando desta caixa craniana, dessa caixa óssea, mas estamos falando do que tem dentro dela. E quando falamos de cabeça como Cristo, nós sabemos, ele diz aqui que essa vitalidade, esta vida, esta saúde da cabeça, né? Cristo como cabeça deste organismo, torna saudável todos os membros do corpo. Então, mente sã, corpo são. Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a vitalidade da cabeça alcança todos os membros, Cristo, constituído como cabeça da igreja, Efésios capítulo 1, versículo 22, abençoa todos os membros do seu corpo. Tá bem? E aqui nós estamos falando de todos os que estão vivos. Porque, obviamente, que um membro vivo, infelizmente, ele vai necrosar, e ele vai ter, ou morto, quer dizer, morto ele vai necrosar e vai ter que ser extirpado para não prejudicar o restante do corpo, infelizmente. Mas quando ele é vivo, ele desenvolve, ele dá frutos, o desenvolvimento dele é manifestado através de frutos. Por quê? Porque a cabeça desse organismo vivo, ela transmite saúde para todos os seus membros. E um organismo saudável, eu tenho aqui no meu quintal várias árvores frutíferas, e tudo depende, como eu disse, do solo, da quantidade de luz, de calor, da quantidade de umidade, e também, obviamente, ele vai produzir frutos bons, né? Frutos bons. Quando um galho, infelizmente, seca, nós temos que extirpá-lo, e isto é bíblico, ele é bíblico, né? Tudo que não dá fruto, ele é cortado e lançado fora, vai secar e vai servir para o fogo.
Vamos então para o subtópico de número 2, o ponto 2, privilégios e bênçãos para ser membros de Deus. Além da proteção, além do cuidado, além da saúde, o escritor também coloca aqui assim, além disso, é por intermédio da salvação em Jesus que nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas e participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tá bem? Veja, outro privilégio que nós temos, nos tornamos filhos. Filhos, ele diz aqui assim, ó, por intermédio da salvação em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E o interessante é que lá no capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer que a saber os que creem no seu nome. Então, pela conversão, pelo convencimento do Espírito Santo, a conversão em Cristo Jesus, a nossa participação, sendo membros do corpo, nós nos tornamos também filhos de Deus. Por que quando nós falamos filhos? Então, nós fomos filhos feitos através de Cristo Jesus. Quer dizer, fomos adotados em Cristo. Somos filhos adotivos. Nos tornamos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Coisa interessante quando nós vemos isso. É o zambujeiro sendo enxertado na oliveira verdadeira. Quer dizer, é aquilo que não era fazendo parte do que é. É aquilo que não pertencia, que não tinha direito, sendo inserido, enxertado agora naquele que é, naquele que a ele converge todas as coisas, Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus através da adoção em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, da sua morte vicária. Maravilha? Então vejamos aqui privilégios e bênçãos de ser membros da igreja. Tanto que fazemos parte do organismo como organização, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas e participantes de todas as suas bênçãos. Maravilha? Ponto de número 2, ponto 3, o perigo, 2.3, diz o perigo de se profanar a igreja. Lembra que eu disse que nós não temos só privilégios, direito, temos obrigações também. Como já dissemos, o escritor agora, o escritor está dizendo, como ele colocou na lição, como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo que o representa na terra. Portanto, profanar ou manchar este corpo é ofender e desonrar o próprio Jesus. Quando nós dizemos que, por causa disso, é vituperado o bom nome de Cristo. Aqui estão as nossas obrigações, tanto na igreja, no corpo, no organismo, onde Cristo é a cabeça, quanto na organização, nós temos a obrigação de nos comportarmos de uma tal maneira que não demos... Eu achei a carteirinha de membro da minha saudosa mãe, lá do Jardim Itapema, lá em Mauá, de Madureira. E tem esse versículo que eu acho muito bonito, e eu sempre me lembro, quando me lembro da história, ali onde nós fomos criados, na cidade em que nós fomos criados, e tem esse versículo: portai-vos de tal modo que não deis escândalos nem a judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Cristo. Olha que coisa interessante. Nós devemos nos portar de tal maneira que nós não profanemos, não manchemos, não desonremos o nome de Cristo. E não venhamos trazer o vitupério nem sobre Cristo e nem sobre também a organização que nós servimos a Cristo, que é o cabeça. Valorizemos, o escritor, na conclusão do 2.3, ele diz: valorizemos, portanto, nossa privilegiada posição de membros do corpo de Cristo. Assim como as pessoas valorizam tantas agremiações, nós vemos os homens falarem, como a gente diz, enchem a boca para falar de um time de futebol, de um clube social, de alguma coisa que ele faça parte, de alguma instituição de caridade, ou qualquer que seja. As pessoas se sentem honradas, usam seus emblemas, seus símbolos. Por que nós também não? Por que nós também não? Nós devemos valorizar este privilégio e também
dentro desta valorização, cumprirmos com as nossas obrigações e não ficarmos como filhos mimados, querendo solicitar de Deus somente os nossos privilégios como filhos. Não, nós devemos também trazer à memória as nossas obrigações. Então, eu ensinei que perseguir a igreja é perseguir a Cristo e ele a defenderá contra tudo e contra todos. Mas a maravilha, o último ponto, o ponto de número 3, né, o tópico de número 3, membros da igreja sob liderança espiritual. Agora vai tratar, obviamente, com um grupo mais seleto. Com um grupo mais seleto. Porque nesses mais de 30 anos servindo ao Senhor, né, tanto nas duas maiores ramificações da Assembleia de Deus, nós temos 4 grandes, que eu conheço, né? Temos o Belém, né? O Belenzinho, nós temos Madureira, nós temos o Ministério Santo, o Ministério do Ipiranga, nós temos ministérios do qual tive o prazer de ouvi-los quando estava no ABC Paulista, estava nas reuniões de segunda-feira no Brás, estava nas reuniões de segunda-feira no Belenzinho, estava nas reuniões, já era no sábado, no Ipiranga, né, ali do lado do Museu do Ipiranga, na capital. Então, tive o privilégio de participar desde os meus primeiros dias de todas essas grandes reuniões, ouvi e vi todos os seus representantes, desde a minha conversão, lógico, os representantes que até hoje, alguns ocupam cadeiras honorárias, mas são exemplos maravilhosos, magníficos, e eu tive o privilégio de ouvir todos eles estarem em contato, né? Tanto saudoso pastor Alfredo Reikdaun, do Ipiranga, pastor Manuel Ferreira, de Madureira, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e grandes no Brás, né? Grandes homens no Belenzinho, grandes homens no Ipiranga, e tive o privilégio de pregar também em São Vicente, no litoral paulista, e Cubatão, que já fazia parte deste campo, também, que eu citei, que é o Ministério de Santos. Eu conheço, e tem outros, obviamente, porém, que eu conheço e posso fazer, não de cátedra, mas posso citar, porque desde meus primeiros anos na presença de Deus e congregando, eu tive o privilégio de estar nestes lugares e ver as suas construções antigas, as novas, belas, magníficas, e me lembrar de grandes ensinamentos e exemplos destes que foram, vamos dizer, do início, os grandes referenciais da minha vida. E tiveram os meus pastores locais. Logo, aqui ele fala, membro da igreja, sobre uma liderança espiritual. Eu tive o privilégio e tenho o privilégio de estar debaixo da batuta de grandes homens de Deus, de líderes espirituais, exemplos, modelos, e são aqueles que o escritor aos Hebreus diz que nos representam e que darão conta das nossas almas diante do nosso Deus. Então vamos mais adiante. Os apóstolos reconhecem que os 2 mais importantes ministérios de um líder espiritual é pregar e orar. O apóstolo Pedro, ele se identificou, ele transmitiu tanto esta ideia que, num momento de discussão, vamos dizer assim, a respeito da mesa do serviço para as mulheres judias e das mulheres gregas, houve uma discussão. Pedro diz: não é lícito a nós deixarmos a pregação e a oração para cuidarmos das mesas das viúvas da igreja. Vamos fazer o seguinte: separe aí 7 homens cheios do Espírito Santo, deu algumas qualificações, e foram separados 7 que foram chamados de diáconos. Esses diáconos agora iriam servir a igreja no sentido agora, vamos dizer assim, servir num serviço local. Local que eu digo assim, é servir a mesa, é cuidar da sua organização, a estrutura está pronta, mas ela precisa ser cuidada. Então, primeiro, vamos dizer assim, a primeira frente são eles. Obviamente que os que estão no púlpito não estão isentos também de participar, de ajudar, de se envolver, de estar. Chegou lá, um banco está torto, porque ele é o pastor da igreja, ele não vai colocar o banco no lugar porque ele é o pastor, é óbvio que não. E alguns têm o privilégio
de até hoje, ainda tendo determinadas, ou estando aí em alguns cargos um pouco mais elevados, ainda tenho o prazer de servir a Deus como diáconos, vamos dizer assim, porque nós não subimos, nós descemos, nós não crescemos, nós diminuímos, nós vamos aumentando os nossos cargos e encargos junto com eles, tá bom? Vamos mais adiante. Então, a primeira coisa que os apóstolos reconhecem é a responsabilidade primária do ministro, é o que? A oração e a pregação. Ponto 3.1 diz a relevância e a importância de intercessão pela igreja. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor pode, por seu rebanho, trará vitórias abundantes. Hebreus 13:7 foi o que eu disse. Então vejam bem, quando o pastor, e eu citei na lição ontem, na lição bíblica aqui da CPAD, que o progressista, ele põe, eu acho um dos provérbios mais lindos da Bíblia, quando ele diz assim: coloca o teu coração sobre o teu rebanho e conhece o estado das tuas ovelhas. Olha que coisa interessante. Quando um ministro, quando um líder, quando um pastor, ele realmente tem tanto o coração sobre o rebanho e o rebanho dentro do seu coração, suas orações serão expressamente, vamos dizer assim, reconhecidas. Ele vai fazer aquela oração que flui de um coração que ama o membro da igreja, que ama a ovelha, que se entrega pela ovelha, que dá a vida pelo seu rebanho. Então ele diz aqui que a oração sincera de um pastor faz com que seja derramada sobre o rebanho bênçãos, vitórias abundantes. Portanto, ser membro da igreja é estar debaixo da oração de uma liderança espiritual. Veja que ele sempre coloca aqui, não é qualquer liderança. E nós sabemos que, infelizmente, muitos, não a maioria, graças a Deus, mas muitos, eles exercem o cargo de liderança por suas conveniências, por suas benesses, mas muitos ainda, a grande maioria, graças a Deus, ainda tem os seus corações sobre o rebanho e ainda conhece o estado de cada ovelha. Não interessa o tamanho do seu rebanho, não importa o tamanho do rebanho, o que importa é o tamanho do amor do pastor pelo seu rebanho. Portanto, é que Cristo diz assim: não temais, ó pequeno rebanho. Olha que coisa interessante, nós precisamos nos preocupar com isso. Então, ser membro de igreja é estar debaixo da oração de um pastor amoroso e espiritual pelas nossas vidas. Ponto 3.2, ser membro da igreja, nos faz descobrir os dons e ministérios. Por quê? Descobrimos que os dons que nos foram outorgados por Deus, nos foram dados por Deus, nos foram presenteados por Deus, os quais devem ser usados para a glória do seu excelso nome e não aplicados para aplicados para edificação, exortação e consolação da igreja. Veja que os dons são dados não conforme a minha vontade, mas conforme a necessidade da igreja. E esses dons não é para a minha promoção, nem para a sua promoção, mas para o benefício e edificação da igreja. Por quê? Esses dons manifestos no corpo de Cristo, ele produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço quanto no ministério. Tá bem? O último subtópico 3.3, cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Então, é outra preocupação que nós precisamos ter. Cristãos maduros, não está falando aqui de tempo de igreja, mas está falando de mudança, de experiência, de consciência, de abnegação, de entrega. Não está falando porque tem 90 anos de igreja, não quer dizer que é um crente maduro. Assim como nós vemos pessoas, não estou falando agora no campo espiritual, cristão, religioso, mas tem pessoas aí que suas cãs são brancas e não passam de meros meninos, imaturos. E quando nós sabemos que alguém é imaturo? Quando ele é levado ao derredor por qualquer vento de doutrina, de costume, disso ou daquilo, né? Qualquer coisinha. Então ele diz aqui que os cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Então ele dá exemplos, Moisés e Josué, ele fala de Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo. Então aqui é nos dado que aqueles que têm mais
experiências, contato, intimidade com Deus, são membros do organismo cuja cabeça é Cristo, são membros atuantes, né? Que crescem, que trazem frutos. Esse aqui é o fruto da organização. Eles fazem o quê? Eles vão discipular, eles vão ajudar os outros. Está bem? Então nós vimos aí, eu ensinei que o convívio com os outros cristãos produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço quanto no ministério, né? Eu, graças a Deus, como eu disse, eu tive o privilégio, eu tive a honra e tenho ainda de ter acompanhado, visto, ouvido grandes homens de Deus, referências, homens exemplares, modelares para a minha vida. E graças a Deus, tanto ética, quanto moral, quanto espiritualmente, eu ainda lembro e trago comigo estes ensinamentos. Então nós vimos que por que a relevância ou a importância de pertencermos e sermos membros de uma igreja local. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostar, se você quiser, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comenta, dê curta, né? Dê o seu like aí no vídeo, nos ajude a promover a palavra do Senhor. A importância de ser membro de uma igreja local, de ser membro e pertencer a uma igreja. E pertencer tanto ao organismo, corpo de Cristo, e à organização igreja, como corpo ou como representante de Cristo na terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.